Fala, galerinha, vamos lá. Aula de revisão, sempre é bom uma aulinha de revisão para a gente retomar os conteúdos mais importantes, tá? E direto ao ponto, né? Já vamos para a questão número 1, beleza? Falando aí sobre os temas relacionados à região norte, a localização e meio natural, que estão lá no percurso 3 do nosso livro, beleza? Olha aí, questão 1, bem tranquila, né? Até o mapinha já responde aí pra gente os estados da região norte e suas respectivas capitais. Então, relembrando aquela questão das siglas, né? AC, Acre, AM, Amazonas, AP, Amapá, RR, Roraima, RO, Rondônia, PA, Pará e TO, Tocantins. Tá? Então você tem aí as siglas dos estados da região norte, certo? Então, capital do Acre, né? Você tem lá Rio Branco, né? Trabalhamos muito essa capital quando falamos de fusos horários, né? Fusos horários do Brasil, tá? AM Amazonas, né? Capital Manaus, tá? RO Rondônia, capital Porto Velho, tá? RR Roraima, capital Boa Vista, tá? Amapá, AP, capital Macapá, Pará, PA, Belém e TO, Tocantins, Palmas, beleza? Então, esses são os estados e suas respectivas capitais aí dentro da região norte do Brasil, beleza? E aí, pessoal, então o segundo tema, né, dentro da região norte aí da nossa revisão explique o que é a Amazônia Legal e qual foi a finalidade da sua criação pelo governo federal. Tá joia? Então, pessoal, temos esse mapinha, né, que foi muito utilizado na aula anterior, tá? Mostrando aí essas diferenças entre Pan-Amazônia, ou região da floresta amazônica, né, que é a área total aí, tá? Em verde, verde claro e a parte amarela, né? Você tem a região norte, que está circundada aí pela linha amarela, tá? E em verde mais claro, né, você tem a Amazônia brasileira, também chamada de Amazônia Legal, tá bom? Então, explica o que é a Amazônia Legal. Pessoal, a Amazônia Legal é essa área destinada pelo governo federal aí, né, para a atuação da SUDAM, que é a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, que é um órgão do governo federal com a finalidade de implantar políticas públicas de desenvolvimento da região amazônica dentro do Brasil. Tá bom, gente? Então, SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, ela atua oficialmente na área chamada Amazônia Legal. Tá, professor? Então, o que é a Amazônia Legal territorialmente? A Amazônia Legal, gente, ela compõe aí todos os estados da região norte do Brasil, tá? Que a gente viu na questão anterior, mais o Mato Grosso, veja aí no mapa, ó. Mato Grosso, que faz parte da região centro-oeste, mas ele faz parte da Amazônia Legal, tá bom? E mais da metade do Maranhão, que faz parte da região nordeste, mas esse pedaço aí também é considerado área da Amazônia Legal, tá bom? E qual foi a finalidade da sua criação pelo governo federal? Né? Limitar uma área de atuação da Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, né? Um órgão do governo federal que implementa, que aplica políticas públicas, como o próprio nome diz, para o desenvolvimento da região amazônica dentro do território brasileiro. Vou sempre frisar isso aí, tá joia? Olha aí, mais uma questão 3, na temática de limites territoriais aí, tá joia? Então, explica a diferença entre a região norte e a região amazônica. Então, região norte, como a gente viu na questão 1, é uma área delimitada territorialmente dentro dos limites territoriais brasileiros, tá? E é composta por todos aqueles estados que a gente viu na questão anterior, né? Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, né? Pará, Amapá, certo? Tocantins, tá joia? Então você tem aí a região norte do Brasil, tá? Então, mais uma vez no mapa aí, é a área circundada pela linha amarela, tá bom? E quando a gente fala de região amazônica, né, nós estamos falando da região composta por toda a área coberta pela floresta amazônica na superfície terrestre.
Tá? Então veja que a região amazônica, ela, aqui no mapa, ela também está sendo chamada de Amazônia Internacional, juntamente com a parte da Amazônia Legal, ou Amazônia Brasileira. Então o que seria a região amazônica na prática? Seria nesse mapa aqui a parte verde clara somada à parte verde escura, tá bom? Então essa seria a região amazônica. Olha aí, questão 4. Indique em quais áreas, além do Brasil, ocorre a cobertura vegetal da floresta amazônica. Então falamos um pouco disso na questão anterior, quando falamos aí da área chamada Amazônia Internacional, tá bom? Então, cuidado, tá, gente? No mapa aqui, ele está distinguindo a Amazônia Internacional da Amazônia Brasileira. Isso para que nós possamos entender de forma mais abrangente. Mas quando a gente fala de Amazônia Internacional, nós estamos falando inclusive da área brasileira, somada à área verde escura, aí, onde tem outros países, né? Responde aí para a gente a questão número 4. Então, quais áreas, além do Brasil, você tem floresta amazônica? Então, você já sabe que tem floresta amazônica predominantemente no Brasil, mas você também tem, olha o mapa, você tem na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, na Guiana, no Suriname e no território ultramarino chamado Guiana Francesa. Por favor, lembre-se, Guiana Francesa não é país. Então o pessoal tem costume de falar nos países, aí fala esses nomes todos e inclui Guiana Francesa. Fica errado, né? O correto é falar nos países Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Guiana e Suriname, e além desses países, no território ultramarino, Guiana Francesa. Tudo bem, gente? Então, é uma questão bem tranquila aí, né? O termo Amazônia Internacional ou Pan-Amazônia, tá? Já trabalhamos também esse termo, só que é bom que a gente conheça todos os termos possíveis relacionados a esse assunto, tá? Então, você pode escutar algo do tipo, lá na região amazônica, ou simplesmente na floresta amazônica, tá? Se eu falo floresta amazônica e não falo em qual país, eu posso estar me referindo a toda a floresta amazônica, e aqui eu vou chamá-la de Amazônia Internacional ou Pan-Amazônia, incluindo a área brasileira. Então, todos esses países vizinhos, o território da Guiana Francesa, mais a parte verde clara do mapa aí, eu vou chamar de Pan-Amazônia. Pan é um termo em latim que significa tudo ou todos, tá? Então, todas as áreas cobertas pela floresta amazônica na superfície terrestre, eu vou chamar de floresta amazônica, eu vou chamar de Amazônia Internacional ou vou chamar simplesmente de Pan-Amazônia. Pessoal, questão muito importante aí, ó, que ela fala agora dos níveis da floresta amazônica. Essa questão, ela traz informações que tem a ver com hidrografia da floresta amazônica, ela traz informações a respeito do relevo da floresta amazônica e ela também traz informações sobre a vegetação da floresta amazônica. Veja aí, ó. Então ela fala, indique os níveis da floresta amazônica e suas principais características, tá? Então veja só que nós temos aí a priori, né, 3 níveis, tá? E aí você tem um recorte transversal nesse desenho, tá joia? Mostrando aí o nível normal do rio, né? Onde você tem aqueles traços mais escuros ali perto do fundo do rio. E aí, na época que mais tem chuva, o nível do rio vai subir para aquela área onde está escrito cheia, certo? E você tem ali as 3 áreas que nós vamos chamar de níveis da floresta amazônica. Então, veja pela setinha lá, a primeira é a mata de Igapó, tá? E é uma área que pela sua altimetria ali, pela sua altitude, tá? Ela está sempre alagada, certo? As raízes dessas plantas estão sempre encharcadas ali pela água do rio, independente de estar chovendo muito ou pouco, tá? Então são árvores de pequeno porte, né? Geralmente abaixo de 20 metros de tamanho aí na sua altura, certo? Depois nós temos a segunda setinha chamada de mata de várzea, tá? A mata de várzea, gente,
ela é periodicamente alagada. Então, lembrando, a primeira lá embaixo, Igapó, ela é sempre alagada. A mata de várzea, que é essa intermediária, ela é periodicamente alagada. O que é isso, professor? Na época que chove muito, o rio vai subir o nível, né, e vai para aquela área de cheia. E aí vai alagar a mata de várzea, tá bom? Quando a água do rio abaixa, por conta da diminuição do nível de chuvas, né, essa mata de várzea ela está livre da água. Então ela é, em determinados períodos, alagada, em determinados períodos ela não está submersa aí pela água. Tá joia? E para finalizar, o terceiro e mais alto nível aí da floresta, que corresponde a mais de 80% da formação amazônica, é a chamada mata de terra firme. Tá? Então ela tem esse nome aí porque, em hipótese alguma, essa área é atingida diretamente pela água do rio. Tá? Mesmo que tenha uma cheia, veja lá o desenho, ó, essa água no nível mais alto, ela não consegue atingir a terra firme. Tá? E é na terra firme que você vai ter as árvores de maior porte dentro da floresta amazônica, geralmente árvores acima de 20 metros de altitude, tá? Ou de altura, melhor dizendo, né? A altitude é diferença de distância em relação ao seu ponto com base do nível do mar, tá bom? Então não é altitude não, aqui é altura, é tamanho vertical, tá bom? Então você tem lá mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, tá? E lembrando, tá, gente? Entre a mata de terra firme e outros biomas, outros domínios, você vai ter a chamada faixa de transição, tá? Que a gente chama aqui de floresta semi-úmida, tá joia? Mas ela não aparece aí no desenho, mas se te perguntarem quantos níveis tem a floresta amazônica, basicamente são 3 níveis: igapó, várzea e terra firme. Olha aí, pessoal, então, de forma bem simples, tá? E direto ao ponto, caracterizar o relevo amazônico, tá? Então, o relevo amazônico, ele é marcado por ser predominantemente plano, tá? Então, por ele ser predominantemente plano, tá? Você vai ter ali também, ó, a formação de uma bacia sedimentar de baixa altitude, certo? Altitudes ali em torno de 200 metros, de 150 a 200 metros de altitude, com algumas exceções um pouco mais altas, tá? Mas esse relevo ele é plano e baixo, né? Justamente porque ele está numa bacia sedimentar que foi composta ali por sedimentos, formando uma planície, tá? Então você tem uma planície sobre uma antiga bacia sedimentar, tá? Então ele é um relevo baixo, né? E essa fotografia ela tem tudo a ver com essa questão, porque ela mostra aí o rio correndo, fazendo várias curvas, né? Vários meandros, né? O nome técnico dessas curvas aí são meandros, tá bom? Quando alguém fica enrolando para contar uma história, né? Aí você fala, olha, deixa de meandro e vai direto ao ponto, tá bom? Então, são os meandros, né? São as curvas dos rios, tá? Por que isso aí tem a ver com relevo? Se o relevo é plano, a água corre mais suavemente. Se o relevo é muito inclinado, a água corre com mais velocidade. Se a água corre suavemente, ela vai desgastar menos por onde ela passa, ela vai erodir menos intensamente, e aí ela procura o caminho mais fácil. Ela procura as áreas menos densas do ponto de vista mineral para ir desgastando. E aí o rio vai ficar ao longo de milhões de anos com esse formato aí cheio de curvas. Já os rios de relevo acidentado, que correm mais violentamente, com mais força, com mais velocidade, tá? Esses rios vão ter formatos mais retilíneos. Por quê? Porque a água tem um maior poder erosivo e ela vai direto ao ponto, né? Sem fazer tantas curvas, sem fazer tantos meandros, tá joia? Pessoal, olha um tema aí muito recorrente, tá? Esse tema, ele volta e meia, cai nos vestibulares. Aí você pergunta, professor, mas eu ainda estou no 7º ano, você está falando de vestibular? Gente, eu estou treinando há quase 10 anos para virar faixa preta de jiu-jitsu, né?
e a gente começa na faixa branca. Então, não é porque eu ainda não sou faixa preta que eu já não estou treinando algumas coisas de faixa preta. Estou bem pertinho já, inclusive. Tá joia? Então, veja só, vocês também têm que começar a se habituar ao linguajar das questões de vestibulares, né? Se você preferir fazer vestibulares tradicionais, ou o programa de avaliação seriada da UNB, ou o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tá? Que você tenha facilidade, tá bom? Quanto mais você treina, mais sorte você tem, inclusive. Tá joia? Então vamos lá. Gente, chuva de convecção. Por que ela está aqui no tema? Porque é o tipo de chuva mais comum na região da floresta amazônica, tá joia? Então, o que acontece com a chuva de convecção? Antes de explicar, nós vamos ter que lembrar que existem 3 principais tipos de chuva: chuva frontal, chuva orográfica e chuva de convecção. A frontal e a orográfica eu vou estar explicando para vocês num outro momento, tá? Na matéria específica dos locais onde ocorrem essas chuvas. Vamos focar aqui então na chuva convectiva ou chuva de convecção, tá bom? Para a gente entender por que ocorre tanto esse tipo de chuva na floresta amazônica. Primeira coisa, a floresta amazônica, gente, ela está próxima à linha do Equador. Então, climaticamente falando, é a região mais quente ali, né? Todas as áreas próximas à linha do Equador, de baixa altitude, elas têm temperaturas médias muito altas, tá bom? Então, a média das temperaturas anuais geralmente são temperaturas altas, diferente dos polos, né? Onde as temperaturas são geralmente muito baixas. Tá? Então, nós estamos falando aqui de uma área equatorial, tá bom? Clima equatorial, certo? O que acontece nessas regiões? Você tem uma grande incidência luminosa do Sol, e essa grande incidência luminosa do Sol gera uma grande evapotranspiração. Os rios e as plantas estão mandando vapor d'água para a atmosfera. Olha a imagem lá, né? Você tem a formação de grandiosas nuvens, tá? E essas nuvens bem escuras, bem densas, quando a atmosfera começa a se resfriar, mais ou menos ali no final do entardecer, no iníciozinho da noite, tá? O vapor que está acumulado nessas nuvens, ele se condensa, tá? Passa do estado gasoso para o estado líquido e precipita, e cai na forma da fotografia aí. Isso então é uma chuva de convecção. O que é convecção? É a subida da energia térmica quente e a descida da energia térmica fria, né? E aí você vai ter esse ciclo constante aí de evapotranspiração, condensação e chuva. Aquecimento, evapotranspiração, condensação e chuva. Aqueceu o solo, evapotranspirou, condensou, choveu, tá? Então é essa a questão aí da chuva de convecção. Se te perguntarem qual é o tipo de chuva mais comum na região norte do Brasil e, consequentemente, na floresta amazônica, você fala aí na cara que é chuva de convecção e também pode chamar de chuva convectiva, beleza? E aí, pessoal? Então, a última questãozinha da nossa revisão aqui, tá? Caracterize o clima e a hidrografia da região amazônica. Começo aqui falando dessa bela imagem, né? Que ela mostra aí a famosa junção dos rios Negro e Solimões, tá bom? E aí você percebe que eles se encontram, tá? Um de cada cor, né? E eles vão percorrer ao longo de vários quilômetros sem que essas águas visualmente se misturem, tá? Depois pesquisem aí vídeos no YouTube, muito bonito esse fenômeno da natureza, o encontro dos rios Negro e Solimões, tá bom? Tem até uma dupla, né, de música sertaneja aí, Rio Negro e Solimões, muito famosa aí na final da década de 1990, né? Estão meio sumidos aí. Mas beleza, o Rio Negro e o Rio Solimões, tá? Aí na imagem, tá? E a questão ela pede para caracterizar o clima e a hidrografia. Então, em homenagem à hidrografia, coloquei um dos aspectos mais marcantes aí desse fenômeno, né? O encontro desses dois rios. Tá? A hidrografia, gente, da região norte, ela é marcada, em primeiro lugar, pela presença do rio mais caudaloso do planeta, que é o rio Amazonas.
tá? O rio Amazonas, ele é considerado o mais caudaloso porque ele apresenta o maior volume de água, tá? Inclusive, houve uma discussão durante muito tempo aí na comunidade científica se o rio Nilo, na África, era maior que o rio Amazonas, né? E o que se sabia até pouco tempo era que realmente o rio Amazonas ele era mais caudaloso, tá? E ficou pairando no ar uma dúvida se ele era realmente mais caudaloso e mais extenso. Tá? Só que hoje, com a tecnologia avançada aí das imagens de satélite, tá? Nós sabemos que o rio Amazonas ele supera o Nilo tanto na caudalosidade, ou seja, na quantidade de águas, quanto na extensão entre a sua foz e a sua, aliás, entre a sua nascente e a sua foz, né? Então, de onde ele nasce até onde ele desemboca no Oceano Atlântico, tá? Você vai ter uma distância aí também maior do que o rio Nilo, tá bom? Então, realmente estamos tratando aí do maior rio do planeta, né? Que nasce lá do degelo da Cordilheira dos Andes e vai sendo abastecido por outros rios afluentes, tá? E também, obviamente, abastecido aí pelo regime de chuvas, né? O regime pluvial da região norte, que tem tudo a ver com o tipo de clima, tá? Porque nós tratamos aqui de um clima equatorial úmido. E clima equatorial úmido, como a gente viu no slide anterior, é um clima que tem uma grande incidência de chuvas convectivas, tá? Tem locais dentro da floresta amazônica que você não pergunta se vai chover hoje. Você pergunta que horas vai chover hoje, porque é muito provável que chova. Tá? Você tem ali locais dentro da floresta amazônica que você tem mais de 300 dias de chuva por ano. Tá bom? Então, é uma das regiões mais pluviosas do planeta. Tá? Assim como na floresta equatorial do Congo, que a gente vai estudar lá no 8º ano, na África, tá? A floresta equatorial amazônica, tá certo? Ela apresenta aí, então, um clima com temperaturas médias anuais elevadas, tá? Um lugar bem quente, porque está próximo da linha do Equador, beleza? Tem uma pluviosidade muito grande, tá? E isso contribui justamente para haver uma hidrografia bem diversificada e bem abundante aí, como foi colocado, beleza? Então, gente, esse foi o nosso bate-papo aí de hoje, tá? Bate-papo mais curtinho, direto ao ponto, mas é sempre bom a gente parar um pouquinho, respirar, tá? E revisar. Gente, fiquem com Deus, obrigado pela atenção, tá joia? E qualquer dúvida, a gente bate aquele papo bacana na aula ao vivo. Valeu, beijo!